Olá, oitavo ano, estamos de volta em mais uma aula de história. Hoje é sexta-feira, né? Portanto, dia 6 de novembro. Estamos já nos finalzinhos, no finalzinho ou nos finalzinhos já do nosso conteúdo escolar, né? Ainda que seja de forma assim diferenciada, certo? Gente, então, na última aula que nós tivemos de história, nós começamos a falar do capítulo 11, e esse capítulo 11 vai falar sobre o fim da escravidão no Brasil, tá? Recapitulando rápido, nós falamos que o Brasil foi um dos últimos países a aderir ou a querer o fim da escravidão, certo? O Brasil foi um dos últimos países a abdicar. O que é abdicar, professora? O que eu já falei no vídeo anterior. Vou lembrar você. Abdicar é dizer não quero mais, é abrir mão de algo que achava ou que tinha direito, certo? Bom, nós estamos aí, né, para continuar, nos anos de 1850, 1871, né, assim, entre um e outro. E aí o que acontece? Nós vamos ter, por exemplo, alguns abolicionistas que eu falei para vocês, né? Entre eles nós temos Luiz Gama, nós vamos ter Castro Alves, e nós vamos ter mais um outro que eu não lembro agora. Deixa eu dar uma olhada, por favor, viu? Com licença, porque eu sempre esqueço o nome dele. Joaquim Nabuco. Nós temos esses três que a gente falou na aula passada e eu quero falar deles de novo hoje. Por quê? Porque, por exemplo, Castro Alves é um dos abolicionistas que vai morrer muito jovem. Ele morreu com 21 anos de idade, gente. Certo? Então, Castro Alves morreu muito jovem, defendeu a questão da abolição, não concordava com a abolição. Professor, o que é abolição? Abolição é você não concordar, por exemplo, não querer que os negros continuem sendo tratados como eram tratados, abolir, acabar, vamos finalizar com a escravidão, tá bom? Castro Alves morreu, foi um desses abolicionistas, dessas pessoas, esses caras que brigavam por isso, e morreu muito jovem, com 21 anos de idade. Bom, nós falamos que nós tivemos algumas leis que vieram antes, antecederam, né, da Lei Áurea, que foi a lei, né, máxima, né, para realmente dar um ponto final na escravidão no Brasil. Vamos lá pensar então aqui, professora, fale aí para nós, por exemplo, ou nos lembre essas leis. Bom, a gente teve a lei, a Bill Aberdeen, né, que eu falei para vocês. É uma lei inglesa que só surgiu por causa do direito universal, Declaração de Direitos Universal Humano, Declaração de Direitos Universal Humano, né? Essa lei, ela vai vir através da ONU e por causa da ONU, né, ali, Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso mesmo, por causa das guerras, né, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Essa declaração é um documento que ele é mundial, é trazido pela ONU, a ONU é mundial, é a Organização das Nações Unidas. Então, o que é que acontece? Acontece o seguinte, que ela vem e ela vai dizer que não dá mais para continuar fazendo isso, continuar com essa prática, né, escrava. A Bill Aberdeen, que é a lei inglesa, ela vai, então, trazer essa declaração, que era para todo mundo, e ela vai fazer o seguinte, ela vai ter o direito agora e vai complicar quem traficava, por exemplo, os nossos irmãos africanos, né, negros. Então, ela teve o direito, a Inglaterra, por causa dessa lei, se viesse algum navio com negros da África, por exemplo, o que acontecia? Se a Inglaterra percebesse nos mares ali ingleses, por exemplo, né, ou se percebesse, né, nos mares, por causa dessa lei, a lei Bill Aberdeen, então a Inglaterra tinha o direito de prender aquele navio, levar tudo que estava ali, né, inclusive tirar os negros, que eram considerados mercadorias, não era para ser tratado mais assim, e até de afundar esse navio. Era Bill Aberdeen. A nossa lei Eusébio de Queiroz, ela é criada em homenagem ao ministro Eusébio de Queiroz no Brasil, que ele vai dizer